Olá, meus queridos, estamos aqui por mais uma escola bíblica para você, né? Eu queria, antes de tudo, pedir carinhosamente que você mande aí o seu like, né? Aquele ok que tem bem embaixo aí, né? Do, dos vídeos, para que ver a tela inteira, né? Fica em cima, né? Fica em cima, é o contrário, né? Mas você deixa o seu like, muito importante, porque nosso objetivo nesse canal é justamente isso, né? Pregarmos o evangelho, divulgarmos a palavra de Deus, expormos a palavra de Deus para que as pessoas aprendam e cresçam espiritualmente. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem. Se quiserem também nos ajudar a dar uma dinâmica aqui na nossa escola bíblica, deixe seus comentários também aí para podermos nós estar cientes do que você está aprendendo ou não a matéria. Bom, hoje vamos para a nossa escola bíblica, né? Isso aqui, ó. Crucificado com Cristo, né? Hoje vamos para a nossa quinta aula, né? Sendo que a aula de hoje, desse capítulo 4, o título do capítulo 4 é Vitória sobre a insubmissão e pesos de impedimento. Sendo que nós temos aqui no finalzinho desse capítulo algumas perguntas que a gente vai fazer, são aquelas dinâmicas que que podemos mais tarde fazer isso na escola bíblica, quando nós já montarmos nossa escola bíblica lá na igreja. Estamos orando para isso, né? Para nós já montarmos a escola bíblica lá na igreja é, e, e fazermos a dinâmica. Aí é feita a dinâmica, que é muito bom a dinâmica, porque a escola bíblica é assim, né? A escola bíblica dominical é um ato dinâmico, é uma coisa que a gente vai trabalhar, né, de uma forma que todos possam participar e aprender juntos, né? Esse negócio de só um falar, isso não leva muito a conhecimento, não. A não ser que a pessoa pare, como você está parando aqui agora, para escutar a palavra. Que são poucos que fazem isso, né? Vamos lá. Capítulo 4 hoje, né? Já falamos o título, vamos lá. Já que muitos crentes tiveram pouco ensino sério sobre negar-se, preciso de instruções específicas sobre esse processo. Um ponto vital para alcançar a vitória é ser capaz de identificar em que situação nossa vontade própria está tomando lugar no senhorio de Cristo em nossa vida diária. Sendo o propósito maior do homem glorificar a Deus e viver para Ele, com Ele para sempre, pontos de falta de redição nos impedem de atingir esse objetivo. Frequentemente, pode acontecer de haver áreas da vida das quais aceitamos que há submissão completa sem realmente perguntarmos a Deus se isso é verdade. Em outras palavras, nós nos tornamos convenientemente cegos e surdos com relação a certas áreas. É importante lembrar que nem sempre um peso é um pecado. Pode ser algo bom, mas que simplesmente se torna importante e dominante demais no dia a dia. Isto é, né, tem coisas que é relevante para nós, né? Mas para o contínuo da igreja, para buscarmos uma vida íntegra, uma vida de avivamento, uma vida de relacionamento profundo com Deus, ela é prejudicial. É por isso que eu sempre aconselho você, né, entrar na nossa playlist aí da nossa escola bíblica. Nós temos aí as nossas playlists. Essa é a nossa quinta escola, quinto livro, né, que nós estamos aqui expondo ele, ensinando ele para vocês. E já temos aí 4 playlists prontas e estamos em andamento dessa playlist aqui do Crucificado com Cristo. Mas a nossa primeira escola bíblica é Liberando o Fluir do Avivamento, fala justamente sobre isso, sobre essas pequenas coisas, esses chamados pormenores, né, que para nós é relevante, mas para Deus não é. E a gente vai ver isso lá nas aulas,
e você pode participar conosco lá, né? É muito importante isso, tá? É, tomar muito cuidado de acharmos que está tudo bem, né? Esse é um problema de nós cristãos. A igreja fica nessa ideia que está tudo bem e no final das contas as coisas não estão bem coisa alguma. Vamos lá. Temos aqui 10 pontos, vamos falar aqui hoje. Eu já alertei aqui já, falando que hoje nós vai falar sobre 10 pontos aí. A semana que vem vamos dar continuidade a esse capítulo 4, mas com a questão mais de perguntas e respostas da dinâmica, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, Deus promete sabedoria. Gente, vamos pedir a Deus sabedoria. O que está faltando para a igreja hoje justamente é isso, pedir a Deus sabedoria, né? Então a gente precisa pedir ao Senhor para nos dê sabedoria para agir em determinadas coisas, para agir, para falar, até para pensar, para olhar, pedir a Deus sabedoria. Aqui, Tiago, capítulo 5, né? Podemos ler aqui, eu vou ler para você, eu sei que você já conhece, já sei que você já conhece, eu sei que você conhece, né? Capítulo 5, né? Versículo 5. E fala o seguinte: se, porém, alguém de vocês necessita de sabedoria, eu creio que todos nós precisamos, né? Peça a Deus que a todos dá generosamente, sem reprovações, e ela já lhe será concedida. Então, peça a Deus sabedoria. Peça a Deus. Olha os pontos que nós sublinhamos aqui. Eu queria, antes de tudo, ler algumas passagens muito predominantes, né? Uma delas eu vou citar para você, mas as demais você pode ler, tá? A gente vai ler aqui. Capítulo 6 de Lucas capítulo 6, versículo 46, né? Até rimou, né? Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Olha só, essa passagem ela é muito interessante justamente para poder a gente se prender, se realmente o que nós estamos fazendo nas funções da igreja, ela é relevante para Deus. Temos que pensar um pouquinho sobre isso. Será que eu estou agradando a Deus verdadeiramente? Será que eu estou... porque existe aquela coisa que eu estou seguindo o Senhor, eu estou na obra. Não, não tem nada a ver com isso. Deus, tanto essa passagem aqui, ela é até um contexto do que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21. Né? Ele fala lá, todo mundo me chama de Senhor. Chamar de Senhor é simples. É igual aquela ideia de falar que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Somente este é o único caminho que nos leva a Deus. Os demais é mentira e estão querendo levar você justamente para o inferno. Essa é a realidade. Tá? Você também pode ler, eu não vou ler, que é muita passagem, para não perder tempo aqui, você pode ler Lucas capítulo 16, capítulo 14, Lucas 14, versículo 16 a 27. E também você pode ler Filipenses capítulo 3, verso 8 até o verso 10. Vamos lá, ainda nesse ponto ainda, ponto 1, diz, todos temos áreas em que não somos perfeitos, mas as áreas de submissão do eu são diferentes de cada pessoa. A submissão intencional entristece o Espírito Santo e impede o nosso crescimento. Essencialmente, áreas de submissão criam o que já mencionei como curto-circuito espiritual. Guarde bem isso. Uma área de desobediência intencional tende a impedir o poder em outras. Tem pessoas aí dentro da igreja com curto-circuito. Todo emaranhado, todo problemático. Algumas coisas não funcionam, outras já deu apagão, e assim vai. E continua achando
que está tudo bem. O meu objetivo aqui, e a minha função aqui é alertar você, como eu estou alertando até a mim mesmo. É estarmos alerta diante das mentiras de Satanás que a qual tem enviado até nós. Vamos lá. Deus vai incitar o seu coração com relação às áreas que precisam de rendição. Acima de tudo, descanse em seu perdão e em sua graça. O Senhor trabalha para nos libertar e transformar, não para nos condenar ou oprimir. O desejo de Deus é ajudar os crentes a andarem com sabedoria de forma equilibrada para que alcancem a vitória, não que fiquem sempre se questionando. Esse é a chave da questão, né? Questionamento. Só o fato de haver questionamento já demonstra claramente que já estamos com um problema. O crente, ele não questiona, né? A diferença, se você for observar a diferença a mesma palavra que Marta falou para Jesus foi a mesma que Maria falou, né? Se você pode observar, depois você lê com calma no capítulo 11 de João, ali é a mesma palavra. Se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas a forma de expressar, ela foi fundamental. A resposta de Jesus, ela é uma demonstração da forma que eles perguntaram. Por exemplo, Marta, mas eu sou a ressurreição da vida. Ela, eu sei, Senhor, tal. Aí Jesus foi, saiu e foi caminhar. Quando Maria perguntou, ele disse, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Porque ele entende a forma de se expressar a Deus. E Deus olha para o coração. Eu sempre falo isso, né? Deus olha para o coração. No tanto de Marta, de Maria, houve uma diferença muito grande. E essa é a diferença dentro da igreja ainda hoje, né? Que uns questiona adorando e outros questiona criticando ou reclamando. O questionamento, e também eu falei que todos eles é um problema, não larga de ser um problema, mas se você fazer um questionamento de forma de adoração, pode mudar muita coisa. Pode mudar muita coisa. Vamos lá. O segundo ponto. O que não provém da fé é pecado. Isso é fato. Aí entra aquela questão. Pastor, quer dizer que eu estou pecando? Não tenho fé? Se a gente for olhar um pouquinho, olhar um pouquinho para a Bíblia, a gente vai ver que realmente é verdade. Está pecando. Irmãos, tudo que não é pela fé é pecado. É bíblico isso, não tem jeito, né? A nossa natureza, a nossa nova natureza espiritual é nossa união com Cristo. A nossa natureza, a nossa nova criatura que nos tornamos em Cristo. Ela é a nova criatura. Nós somos uma nova criatura. As coisas velhas não podem mais fazer parte das nossas vidas. Nunca pode fazer parte. Tá bom? Vamos para outra questão aqui, outro ponto aqui, ponto 3. Antes de nós lermos o ponto 3, o título é Uma questão de movimentação do coração. Eu quero ler essa passagem bíblica aqui, Ezequiel, vamos lá, abra aí, por favor, meus amados irmãos, Ezequiel 33, verso 31. Observe o que diz aqui a palavra de Deus. Eles vêm até a mim, como o povo costuma vir. Assento-se diante de você como meu povo e ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. Com boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. Parece que estamos vendo esse filme, né? Parece que estamos vendo essa cena acontecendo em determinadas igrejas hoje, em determinados líderes, principalmente, né, que infelizmente podemos dizer assim, que falam muito de amor, pregam muito amor, né? Mas na prática é completamente fora de questão. É por isso que ele diz aqui,
Negar-se tem a ver com uma entrega das agendas pessoais, do orgulho e quanto ao abandono do pecado evidentes, e tem a ver em buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, entregar tudo para Deus. Não é entregar algumas coisas, não. É entregar tudo verdadeiramente. Abandonar os pecados evidentes. Lembrando, pecados evidentes. Existe aí uma forma que eu não quero aqui chamar a atenção de ninguém e nem falar que você está errado ou está certo, mas é muito inconveniente, né? Até eu creio que Deus ele pensa assim também, pelo menos que nós lemos na sua escritura. Ah, Senhor, Senhor, aí vai começar a oração, né? Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo, me perdoa os meus pecados. Não. Primeiramente, pedir perdão de pecados publicamente não é uma questão válida, né? Válida. Porque se você for pedir perdão publicamente, você vai ter que declarar qual é o seu pecado. Aí fica um pouco constrangedor. Você fala assim, Senhor, eu pensei isso de fulano, e fulano está lá na igreja. Eu falei assim, né? E outra coisa, o pecado, para ser pedido, o perdão, para ser pedido, tem que ser consciente do que você fez, não por aquilo que você imagina que fez, né? Pecados evidentes, né? Você ter essa ciência, né? E você confessar o pecado que a qual foi feito. Não é dizer que perdão dos meus pecados, mas que pecado que você fez, né? Que pecado? Tem que saber que pecado é esse. Você tem que anunciar para Deus, tem que confessar a Deus os pecados. Não é jogar no vento aí e acabou. E vamos embora. Não, não é assim que funciona. Deus não vai aceitar. Me desculpe a minha franqueza aqui, mas essa é a realidade. Vamos lá, ponto número 4 aqui agora. Hoje nós estamos mandando um pouquinho rápido, porque tudo que nós já falamos aqui, for ler tudo aqui, a gente vai ler tudo de novo, né? E eu aconselho você a comprar um livro, né? Compre esse livro. Se você tiver alguma dificuldade para comprar, deixa aí no comentário. Você que está me assistindo aqui, tem o meu contato, vá diretamente no meu contato, me chame lá e com certeza nós estaremos instruindo você como comprar, ou até mesmo eu posso serei esse intercâmbio para você comprar. Ah, pastor, quanto custa? Aí eu tenho que ver direitinho que eu já me esqueci já, tá bom? Vamos lá, o quarto ponto aqui é um testemunho. Jesus purifica nossas motivações. Agora a pergunta que lhes faço, o que motiva você? Né? O que motiva você? As motivações, elas são o ponto de partida para podermos agir ou mostrar as nossas ações. Então, se alguma coisa está saindo errado, porque as suas motivações estão erradas. Olha, escuta aqui. Querendo ser muito usados pelo Senhor, queremos ser muito usados pelo Senhor. Todos nós queremos. Mas como mantemos nossas motivações equilibradas, puras e submissas? Infelizmente, o ego e o orgulho pode abrir uma brecha em nossas orações e os nossos esforços para servir a Deus. Esse é o cuidado que temos que tomar para não deixar que essas brechas elas se abrem, que são o ego, o orgulho, a soberba, de achar que você é isso, que você é aquilo, né? As motivações não podem ser essas, né? Porque eu consigo, porque eu fiz teologia, porque não que eu seja contra, ao contrário, eu sou muito a favor dos cursos de academia teológica. Façam, por favor. Na nossa igreja, em breve, né, a gente vai abrir. Estou aguardando só alguns requisitos para podermos abrir ali na nossa igreja um uma academia teológica ali também, um núcleo, na verdade, ali, tá bom? Já temos já temos aonde fazer e vamos fazer. Vamos lá. Essencialmente, o Senhor me mostrou, isso falando aqui, né, o autor, a competitividade carnal e inveja. E a inveja em meu coração. Embora eu tivesse confessado as motivações que senti
eram extremamente egoístas, ainda me encontrava lutando com alguma condenação. Então Deus abriu completamente meus olhos para as únicas fontes de quebrantamento, santidade e pureza do crente. A graça de Deus e a justiça imputada através de Jesus. Imputar significa Deus colocar a justiça perfeita em Cristo em nossa conta espiritual. Isto é, ele está falando aqui que, de alguma forma, a gente tende a competir. Não é legal. A competitividade carnal, né, que nós chamamos aqui, ela é um problema, e seríssimo, por sinal. Por sinal. Nós temos que, lá no Liberando Fluido e Avivamento, nós falamos muito ali sobre isso. Aconselho você dar uma olhadinha lá nas aulas lá, ok? Vamos lá. Pela graça de Deus, a verdade desponta como uma luz gloriosa. Podemos confiar em Jesus. Ele é a nossa mais pura motivação. Em vez de cairmos em um redemoinho eterno de questionamentos quanto às nossas motivações, podemos olhar para Jesus com a pureza e justiça que habita em nós. Ele é a nossa motivação. Se você não fazer isso, não adianta, que não existe outra forma de se motivar a viver a não ser de Jesus. Esse é um dos pontos que muitas às vezes entra os grandes equívocos de interpretações e até mesmo de crenças. Algumas pessoas creem em Jesus não como um Deus, creem em Jesus como homem, mas ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. O anjo disse para Maria, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus se fez carne para poder habitar no meio de nós, intermédio de Jesus Cristo. Então ele é o exemplo, ele é o padrão. Ele mesmo disse lá, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizendo, eu sou o padrão, eu sou o modelo. Como nós aqui devemos, ele fala assim, como vocês devem viver, eu sou o modelo. Ele está dizendo isso lá. Então, não vamos entrar nessa de que Jesus Cristo ele é apenas um ser que veio, né? Não, ele é Deus. Deus encarnado. O Deus se fez carne. Não vamos esquecer nunca disso, por favor, né? Senão vai vir as interpretações aí e a Trindade é assim. Você quer saber sobre a Trindade? Então, se você quiser estudar sobre a Trindade, vamos estudar. Agora, preciso que você fale comigo. Pastor, me ajuda a entender sobre a Trindade, né? Se você quiser aí, e se eu tiver aí pelo menos 5 comentários, né, sobre isso, eu vou fazer aqui um vídeo sobre isso, tá bom? Vamos lá, número 5. Gabar-se da humildade. Existe um tipo de orgulho sutil, real e oposto. É o padrão de gabar-se de nosso suposto quebrantamento. Olha só, da nossa humildade. Sem a graça, nossa natureza humana é capaz de se tornar ufana e orgulhosa de tudo. De fato, aos olhos de Deus, na forma egrégia do orgulho e exagerado em relação à nossa própria espiritualidade. Isto rapaz, eu sou humilde. Aí quebranta, né? Bota a mão pra cima. Aí faz aqueles gestos, uma tal de coisas que, na verdade, é tudo uma forma de se exibir. Não. Para quebrantar, você não precisa fazer cara feia. Para quebrantar, você não precisa levantar a mãozinha. Para se quebrantar-se, não precisa forçar um choro. Isso tem que vir do coração espontaneamente. Se isso não vem do teu coração espontaneamente, então cai fora, amado, cai fora. É pecado. Está pecando, irmão, está pecando. Quando Paulo fala detalhadamente de suas lutas e fraquezas, ele foca na graça de Deus como a sua única força de obter vitória. Não confunda o que Paulo falou lá com o que você está vivendo hoje. Paulo ele explica exatamente que ele dependia completamente da graça de Deus.
A questão é simples. Quer falemos das coisas que Deus tem feito, quer falamos das bênçãos recebidas, devemos sempre exaltar sua graça, somente ela, nada mais do que isso. Em breve, estou aí me policiando, orando bastante, para podermos ter um tempo para falar um pouquinho sobre a graça. Estou aí vendo com meu amigo Guinaldo, para ele poder me fornecer algumas matérias, né? Para poder a gente examinar mais esse assunto e quando for trazer para os irmãos, trazer com muita exatidão. Eu me preocupo muito com isso, tá bom? Vamos falar muito sobre a graça. Mas por enquanto, vamos nos manter aqui. Ore, me ajuda a oração, amados. Papai Deus me dá tempo. Não é o tempo 24 horas, não é o tempo mental. Eu preciso ter tempo, eu preciso botar minha cabeça descansada para ler, descansada para estudar. Não é fácil, não. Minha vida não está muito fácil, não. Número 6, vamos lá, ponto 6. Uma entrega cada vez mais profunda. A entrega nossa tem que ser cada dia mais profunda. Enquanto você não alcançar o ápice da vida espiritual, continue buscando. Olha o que diz aqui, um que eu sublinhei. Para muitos crentes, os pesos são coisas boas que saíram do controle, como hobbies, relacionamentos, coisas materiais, ministério, trabalho. Isso são pesos, né, que saem do controle, né? Você tem um hobby e aquilo sai do seu controle. Relacionamento sai do controle. As coisas materiais que você tem saem do controle. Ministério é ministério. Tem pessoas que aí se envolvem tanto no ministério, pregam, prega aqui, prega ali, e esquece da vida espiritual. E o trabalho, conciliar trabalho com a igreja tem como fazer sim. Você pedir ajuda do Senhor, trabalhar ali no seu trabalho, você está ali focado no seu trabalho. Seu trabalho agora focado nas coisas de Deus. É assim que tem que funcionar o negócio. Tá bom? E outra coisa, capítulo 15 de João é um capítulo que nós cristãos precisamos ler muito, estudar muito, não para poder conhecer a hermenêutica ou fazer uma exegese de cada versículo. Não. É você aprender para o seu convívio espiritual, né? E aprender ali, porque Jesus está nos ensinando justamente ali relacionamento. Vamos lá, número 7. Ele usa pessoas imperfeitas. Irmãos, não adianta querer ser o dono da cocada preta, branca, amarela, sei lá. Né? Deus, ele quer usar justamente nós, os imperfeitos. Ó. Um risco potencial de um exame profundo para alguns crentes é ficar com seus olhos mais em si mesmo do que em Jesus. O resultado seria a condenação que impede a nossa habilitação de orar e servir com confiança. Esse definitivamente não é o propósito de Deus para o exame do coração e dos pontos de crescimento desafiadores. Nesse estudo, leitores, devem entender que todos veremos áreas nas quais há necessidade de maiores crescimento e entrega. Em vez de ficarmos abatidos e condenados, devemos louvar a Deus por sua graça para abrir nossos olhos nas áreas que precisam de mudança. Acima de tudo, nós nos regozijamos porque a aceitação de Deus e o poder está no sangue e na graça de Cristo e não em nossa performance perfeita. Não precisa se preocupar, não. Você vê que eu sou tipo assim, né? Eu não sou muito de boas palavras, de uma performance de alto calão, né? Eu sou um pouco meio embaralhado de palavras. Às vezes erro muitas palavras, às vezes penso em uma coisa e falo outra coisa, aí preciso ter que me corrigir. Isso é natural. Esse é o pastor Wagner que vocês estão conhecendo, que vocês da igreja aí conhecem, né?
E às vezes as pessoas têm uma performance muito grande e talvez não é isso que Deus quer. E Deus não está atrás de performance, não está atrás de perfeição na forma de falar, no modo de vestir. Não. Eu procuro me vestir bem, claro, né? Mas Deus está atrás, Deus quer usar justamente os imperfeitos, né? E é nessa imperfeição que a glória do Senhor, que o nome do Senhor, perdão, será glorificado. Onde a glória dele é Ele, somente Ele, tudo nele, né? É que vai existir ali, né? Então, é assim que funciona o trabalho de Deus. Ora, número 8. Rejeitando o acusador de nossos irmãos. É, Vamos lá. Ao tratar dos pontos de submissão, rejeite a voz do acusador, acusadora de Satanás. Cuidado, é isso que está sendo falado para você. É de Deus, pertence a Deus, né? Então é o de Satanás, então recusa, né? Então a gente precisa entender essas coisas aqui. Aqui no outro ponto diz o seguinte: então, como equilibrar a ordem contínua para uma purificação profunda do coração e ainda manter total confiança na graça de Deus? Simples assim. Confessamos totalmente os nossos pontos de fraqueza e confiamos totalmente em Jesus para nos encher-nos do seu Espírito. Simples e possível. Lembra que eu falei sobre a confissão? Confesse com as suas fraquezas. Antes de tudo, eu preciso reconhecer ou ter ciência qual é a minha fraqueza. E esse ponto de partida, por exemplo, quando você vai dirigir um carro, eu penso assim, você vê que o ponto vulnerável numa chuva, né, tem que fazer o quê? Tomar todos os cuidados possíveis. Esses dias mesmo eu estava indo aqui na Avenida Brasil, eu estava vindo de Nilópolis, e choveu muito à noite. Então, eu vim retornando. E na Avenida Brasil tem muitos bolsões d'água. E quando eu passei na determinada altura ali da Avenida Brasil, estavam os bolsões. O que eu fiz? Eu entendi que eu preciso estar numa mão aonde eu não tenha esse tipo de problemas. E eu tenho que reduzir a velocidade, tenho que me controlar mais, ter mais atenção. A chuva, ela tem que aumentar de forma muito atenção nossa para andar na rua. Isso tudo. E a mesma coisa somos nós. Se você tem uma fraqueza, e você tem esse tipo de fraqueza, você tem que dobrar a sua atenção para ela. Seja ela bíblica, seja ela oração e seja ela consagração, até jejum se for preciso. E é preciso, é sim. Claro que é preciso. Você está entendendo? Senão a gente vai ficar, sabe, irmãos, muito vulnerável na mão do inimigo. E o propósito dele é justamente usar esse artifício, que é a fraqueza humana, para poder não permitir que a gente prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vamos lá. Se esperarmos até que estejamos quase perfeitos para orar e servir a Deus, nunca serviremos ao Senhor. Porém, honestamente confessarmos e entregarmos nossas áreas de crescimento, podemos orar e servir com total confiança. Se for esperar as coisas melhorarem ou as coisas resolverem, nunca você vai servir ao Senhor. Então é preciso que você entenda isso de contrapartida. Vamos lá, está terminando já a nossa aula, né? Eu falei que tinha que ser 2 aulas. O nono ponto é adotando linhas de prumo. Os 10 pontos e perguntas reflexivas são tipo de linhas e prumo bíblico, que a gente vai falar semana que vem, e são perguntas reflexivas. Para medir a submissão do eu. A gente vai usar as perguntas semana que vem, reflexivas, para poder, para medir, né, para que a gente está ou não no prumo de Deus, né? O nosso eu, como está o nosso eu? A gente vai aprender isso semana que vem. Não perca essa aula, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus, tá bom?
Tá bom? Acho que eles vão terminar aqui já. E terminando, a gente vai... terminando aqui já, a gente tem 2 versículos aqui, você pode ler na sua casa, que é Mateus capítulo 13, versículo 22, Mateus 16, versículo 24. Hebreus capítulo 12, verso 1 até o versículo 2. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Semana que vem vamos falar sobre 10 pontos potencial em submissão. De potencial em submissão. A gente vai aprender aqui algumas coisinhas sobre aonde está a nossa insubmissão. E procurar consertar esse probleminha que a gente tem. Ok? Deus abençoe. Até domingo que vem, é a nossa próxima aula aqui na nossa escola bíblica para você. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. E tenha um domingo abençoado.